Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Moreira e nesse vídeo vamos responder 3 questões sobre área de polígonos. A questão diz o seguinte: as bases de um trapézio medem, respectivamente, 10 centímetros e 2,8 centímetros. Se a medida de cada um dos outros dois lados é 6 centímetros, qual é a área desse trapézio? Temos aqui o trapézio e observe que a base maior mede 10 centímetros, a base menor 2,8 centímetros e os outros dois lados, que são esses, os não paralelos, medem 6 centímetros cada um. Se as medidas são iguais, então podemos dizer que esse trapézio é isósceles. Para calcular a área do trapézio, a gente vai relembrar aquela formulazinha, que é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura. O resultado eu devo dividir por 2. Veja bem, a base maior temos, que é 10. Então, 10 mais a base menor temos também, que é 2,8. Agora, a altura nós temos? Não. Então, vamos deixar aqui o espaço para depois colocar a altura e o resultado vai ser dividido por 2. As linhas vermelhas aqui representam a altura do trapézio. E observe que ao colocar essas duas linhas vermelhas, dividimos o trapézio em um retângulo e 2 triângulos. Então, vamos considerar somente o triângulo para que a gente possa encontrar a altura. Temos aqui o triângulo retângulo e vamos encontrar a altura. Já temos aqui a hipotenusa, que é justamente o maior lado do triângulo retângulo. Temos o h, que é a altura, o que queremos encontrar, mas não temos esse valor aqui e precisamos dele para utilizar o teorema de Pitágoras. O que a gente pode fazer? Observe que a base maior mede 10 centímetros e a base menor é 2,8 centímetros. Então, se eu pegar 10 centímetros menos a base menor, o que sobra é justamente os dois lados do triângulo. Esse lado e esse lado. Então, podemos fazer o seguinte para encontrar esse lado do triângulo. 10 menos 2,8. E o resultado a gente tem que dividir por 2. Por quê? Porque são dois triângulos em que as medidas desse lado aqui são iguais. Então, 10 menos 2,8 é igual a 7,2, dividido por 2, que é igual a 3,6 centímetros. Então, já encontramos aqui o lado do triângulo, temos a hipotenusa, então podemos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar a altura. Temos aqui o triângulo retângulo e vamos colocar os valores dos lados. Aqui, acabamos de encontrar que é 3,6 centímetros. Aqui, 6 centímetros. E a altura é o que queremos encontrar. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Temos que a hipotenusa, que é o maior lado, que é 6 ao quadrado, é igual. Esse cateto mede 3,6 ao quadrado, mais o outro cateto é a altura, o que queremos encontrar, que é a altura ao quadrado. Podemos mudar de lado já colocando o resultado. Vou colocar esse lado aqui que está do lado direito aqui no lado esquerdo, já colocando o resultado. 3,6 ao quadrado é igual a 12,96, mais h ao quadrado, que é igual 6 ao quadrado é igual a 36. Então, temos o seguinte, h ao quadrado é igual a 36 e o 12,96 passa para o outro lado negativo, 12,96. A altura ao quadrado é igual a 23,04. Precisamos encontrar a raiz quadrada de 23,04 porque queremos apenas a altura e não a altura ao quadrado. Raiz quadrada de 23,04, a altura é igual a 4,8 centímetros. Agora que já temos o valor da altura, podemos encontrar a área do trapézio, multiplicando aqui por 4,8. Temos o seguinte, 10 mais 2,8, 12,8, vezes 4,8 e o resultado dividido por 2. 12,8 vezes 4,8 é igual a 61,44. Dividido por 2, o resultado é igual
30,72. Unidade medida, centímetros ao quadrado. Então, temos que a área do trapézio é 30,72 centímetros ao quadrado. A questão diz o seguinte: calcule a área do triângulo ABC. Temos aqui o triângulo, vamos calcular a área. A gente sabe que para calcular a área de um triângulo é necessário usar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura, o resultado deve ser dividido por 2. Então, precisamos saber o valor da base, que é a distância de A até B, e também da altura, que é a distância desse ponto até o ponto C. Então, vamos escrever aqui quem é a base. A base é justamente, o B vale 10 e o A está no 2. Então, 10 menos 2 é igual a quanto? 8 centímetros. Por que eu sei que é centímetros? Porque está dizendo aqui, E a altura, nós vamos encontrar de que maneira? A distância aqui desse ponto até o ponto C. O ponto C está na posição quantos centímetros? 6 menos esse ponto aqui está na posição quantos centímetros? 2. Então, 6 menos 2 é igual a 4 centímetros. Agora já podemos calcular a área, que é base, que mede 8 centímetros, vezes a altura, que mede 4 centímetros, dividido por 2. 8 vezes 4 é igual a 32, dividido por 2. 32 dividido por 2 é igual a 16. A unidade medida, centímetros ao quadrado. Isso porque estamos falando de área. Então, temos que a área desse triângulo aqui é de 16 centímetros ao quadrado. A questão 3 diz o seguinte: determine a área do quadrilátero ilha representado a seguir. Então, temos aqui o quadrilátero ILHA. Observe que esse quadrilátero é não convexo. Então, nós precisamos buscar uma estratégia para calcularmos a área desse quadrilátero. Podemos considerar ILA, um triângulo maior aqui, Encontrar a área desse triângulo maior. E depois tirar a área desse triângulo menor. Ou seja, vamos pegar assim, o triângulo ILA, que é justamente esse triângulo aqui, maior, menos o triângulo LHA. Ao fazer isso, temos a área do triângulo ILHA, ilha. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar a área do triângulo ILHA. Para isso, precisamos multiplicar base vezes a altura dividido por 2. Considerando esse triângulo maior, vamos determinar aqui o valor da base do triângulo, que é justamente a distância do ponto A ao ponto L. E a distância do ponto A ao ponto L, nós temos quantas unidades medidas? 1, 2, 3, 4. Então, temos que a base desse triângulo maior, o triângulo ILA, vale 4. E a altura é justamente a distância desse ponto ao ponto I. Veja, 1, 2, 3. Então, a altura vale 3. Então, vamos colocar aqui, 4 vezes 3 e vamos dividir o resultado por 2. 4 vezes 3 é igual a 12. Dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Temos se é centímetros, se é metros. Então, vamos colocar assim, unidade de área. Agora, vamos encontrar a área do triângulo LHA. Que triângulo é esse? Esse menor aqui, que está em branco, LHA. Observe que a base desse triângulo é a mesma do triângulo maior, que é justamente 1, 2, 3, 4. Então, temos que
A base vale 4 vezes. A altura é a distância desse ponto ao ponto H. No caso, estava aqui em 4, voltou para 3, então a altura vale 1. E o resultado deve ser dividido por 2. 4 vezes 1 é igual a 4. Dividido por 2 é igual a 2. Unidade de área. Por que unidade de área? Porque não sabemos se está tratando de centímetro, de metro, de milímetro. Então, a gente coloca unidade de área. Então, para encontrarmos o valor desse quadrilátero vermelho, precisamos fazer o seguinte. Pegar o valor do triângulo maior, que é justamente o ILA, que vale 6, menos esse triângulo menor, que é justamente o LHA, que vale 2. 6 menos 2 é igual a 4 unidades de área. Então, temos que o quadrilátero vermelho mede 4 unidades de área. Se você gostou, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal.